Bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast sobre o veganismo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante contraditório e que é como que é conviver com um companheiro ou companheira não vegano. E hoje meu convidado é meu marido, Wagner. Bem-vindo, Wagner. Obrigado. Muito obrigada por aceitar meu convite. E essa é a pergunta que muitas pessoas, quando eu digo que eu sou vegana, né, que tenho um filho vegano, que vamos falar um pouquinho mais tarde, muitas pessoas me perguntam: então, e teu marido também é vegano? E, surpresa, eu digo: não é. Não é vegano. Então, eu vou deixar você falar um bocado como que é, vamos dizer, eu não gosto de falar dieta, mas como que é o estilo de vida no sentido mais alimentar. Então, eu não sigo, né, a dieta vegana, né, vamos dizer assim, mas eu compreendo o valor que o veganismo tem na vida das pessoas, inclusive na minha própria vida, né, por conviver com você e com Duncan e tudo mais. Tanto que foi uma decisão minha do tipo não me envolver na alimentação do Duncan, em respeito à filosofia vegana, né? Justamente para poder dar uma educação a ele, que eu não tive, em nível de alimentação, que eu acho que eu em si não sou capaz de seguir, né? Quer dizer, não é que eu não seja capaz, eu até tento, às vezes, como muitas coisas veganas, tenho buscado, né? Quando eu tô na rua, eu vou num restaurante comer por causa dos eventos que eu faço e tudo mais, que eu como muito na rua. Acabo pedindo alguma coisa vegana ou vegetariana, enfim, que seja mais saudável possível, né? Apesar de eu ainda estar relativamente longe disso. Eu não chego a comer carne, né? Mas... É isso que eu queria esclarecer. O Wagner não come carne. Exato, eu não chego a ser vegetariano porque de vez em quando posso dizer que eu tenho umas recaídas por causa de uma coxinha de frango, umas coisas assim que eu gosto muito por ser brasileiro, né? Mas isso não tem uma frequência. Mas eu respeito, o importante é que para mim é que eu respeite a filosofia de vocês, né? Tanto que uma coisa muito importante, quando eu comecei a me relacionar com você, né, que foi 10 anos atrás, você não era vegana, né? Sim, mas também não comia carne, tá? Então esse processo do veganismo, ele veio com o tempo, né? Alguns anos depois de relacionamento. E uma das coisas que eu percebi que eu deveria fazer era respeitar a sua evolução. Respeitar a sua escolha evolutiva nesse sentido. Então, por mais que eu não me sentia capaz de ir alterando um pouco, apesar de eu ter acompanhado desde o início o processo, e experimentar, e uma coisa que eu fiz, que eu achei que foi extremamente importante, não impedir a sua evolução e estimular ainda dizer, olha, segue em frente, faz o que você quer, faz o que você acha que é melhor para você. Então, por mais que eu não tenha seguido o mesmo processo que você, era importante que eu não impedisse você de seguir o seu próprio processo evolutivo. Então, isso para mim foi uma coisa muito importante como decisão para que você pudesse chegar onde você chegou. Né? O meu ponto de vista foi esse, né? Na verdade, quando eu estava a preparar esse episódio, né, eu anotei alguns assuntos que eu queria abordar, e é muito interessante que nessa que você respondeu agora, nessa resposta, você já abordou quase tudo que eu queria, só ir um pouquinho mais profundo de cada coisa. E, assim, só para esclarecer, eu fui vegetariana, ou seja, eu parei de comer carne com 17 anos, então 20 anos atrás. E realmente, quando nós conhecemos, eu estava naquele que é chamado pesco-lacto-ovo vegetariano, vamos dizer assim, né? Que comia peixe, comia
queijo, oh meu Deus, né? Como todo mundo é viciado em queijo, todo vegetariano é viciado em queijo, porque é um vício, né? É provado, né? Porque o queijo tem hormônios que vicia mesmo. Então é uma palavra adequada dizer foi viciado mesmo, comia muito, 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 muito queijo. E pronto, e os outros laticínios e ovos e tudo mais, né? Como todo vegetariano. E sim, quando te conheci, você já não comeu carne, por isso eu acho que a gente estava mais ou menos no mesmo, né? Naquela época. Exato. Isso que nos deixou com os valores mais alinhados, vamos dizer assim. Sim. Porque eu conheço até pessoalmente as pessoas, os casais, que uma pessoa né, vira vegana e o outro é completamente carnívoro, que acredita que tem que comer carne e pronto, acabou. Especialmente se tem filhos. E as pessoas já percebem que nossos valores são tão diferentes que não tem como, né, andar junto. E assim, não é o nosso caso, como você diz que estamos 10 anos, né, junto. 6 desses 10 anos eu sou vegana, você não. E nós convivemos ainda junto. Bem. Então eu acho que assim, e outra coisa que você diz que é interessante é que você diz eu ainda não sou vegano. Eu amei a palavra ainda. Eu amei. Porque assim, eu realmente acredito que o futuro é vegano. Não sei se vai ser teu futuro, mas futuro do planeta eu realmente acredito. Pode ser que vai demorar, mas eu acredito. E é um processo, né? E tu também, como tu disse, é um processo de evolução. Sim. Né? Porque quanto mais você estuda assunto, mais fortes vocês têm os seus porquê. Né? É como, por exemplo, para mim, a questão principal são os animais. Mas os nossos valores, tu também diz que, ok, eu respeito. E isso acho que é uma coisa principal, é respeito tanto para mim quanto o meu respeito para ti na tua evolução. Né? Sim. Eu virei vegana 6 anos atrás, mas se calhar demoras 20 anos para chegar lá. Né? Se calhar não, mas já há uma tentativa, né, que é importante. Então eu acho que a principal coisa é realmente respeitar o caminho e a evolução, né? Sim, que cada um tem, né? O que acontece assim, você tomou essa decisão por autocrítica, né? A questão pensando, avaliando todos os seus comportamentos com relação ao que você fazia, né? Com relação ao que você consumia e tudo. Então, assim, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento de tomar esse tipo de decisão, né? E eu sou uma pessoa muito pró-evolução, apesar de eu não conseguir muito com a relação ao veganismo, mas eu sou muito pró-evolução da sociedade, da humanidade, enfim. E se eu não posso ajudar, pelo menos eu não vou atrapalhar. É o que eu penso, sabe? Se eu não sou capaz de acompanhá-la, mas então não vou atrapalhar. Eu não posso estar aqui te atrapalhando. Então, pelo menos, olha, vai lá, faz o que você quer e tal. Eu lembro que no início você tinha um pouco de dificuldade natural de produzir as coisas e tal. Porque você não sabia cozinhar, né? Não sabia cozinhar não sabia um item aqui importante, não sabia cozinhar comida vegana. Exato, que eu já sabe cozinhar, sim. Enfim, Sim. Né? Muito bem e tal. E a gente comia sempre juntos e tal. E houve um período, um momento em que houve uma ruptura, né? Sim. É natural, porque ela estava evoluindo no seu processo ali com o veganismo e eu não. Então houve uma ruptura em que eu cheguei para ela e falei, olha, não se preocupa com o que eu como, faça para você e fique feliz por isso. E a gente vai sentar na mesa juntos, vamos comer, mas também não se preocupa muito com o que eu vou estar comendo, porque eu gosto da minha batata frita, eu gosto do meu queijo, eu gosto dessas coisas, né, que não são veganas, né? Eu gosto de um ovo mexido, eu gosto que isso não tem nada a ver com a filosofia vegana, né? Então,
mas é importante no processo respeitar a sua evolução e houve também um respeito da minha evolução, né, da sua parte. Você respeitou que eu não te acompanhei. Então, o convívio, né, o nosso convívio, ele é com base em respeito e estímulo para ambas as partes, né? Lógico, ela, por exemplo, fez um bolinho hoje pro Duncan, tá fazendo 11 meses e o bolinho é vegano, então vou, como, experimento, a gente, né? Sim. Enfim, então temos essas oportunidades de... Eu tenho o privilégio de ter a oportunidade de experimentar muitas coisas veganas quase que diariamente, né? Sim, sim. E isso é muito bom, porque aí eu vou experimentando, vou me adequando ao paladar, e enfim, até que em algum momento tenho determinadas coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Eu já não consigo comer o cachorro-quente tradicional. Para mim, já o cachorro-quente vegano é muito mais gostoso, saboroso, do que o cachorro-quente tradicional que as pessoas comem. Eu já não gosto mais. Só para vocês terem uma ideia. Então, para mim, o melhor cachorro-quente é cortadinho com fatias de cenoura e o tempero do cachorro-quente. Esse, para mim, é o melhor. Nem falar daqueles que os restaurantes fazem, né? Aqueles elaborados com... que já nós fomos por vários restaurantes, né? Que você comeu também. Fomos ao Porto e comemos um cachorro-quente e... Nossa, aquilo tava um espetáculo. Um cachorro-quente vegano espetacular. Sim, às vezes até tu diz... se fosse assim, eu poderia ser vegano, né? Assim, exato. Claro que, assim, existe aquela coisa... Assim, eu não sou assim, mas... Para as pessoas que estão na transição, eu acho esses substitutos é bom. Sim, eu tenho comido até o croquete vegano. Exato, o croquete vegano é o principal almoço, né, de hoje em dia. Exato. É vegano. Exato. Então, assim, mesmo que eu, com toda a experiência, vamos dizer assim, veganismo, né, eu já não gosto e não sinto tanto necessidade de ter substitutos, seja com carne ou até com queijo, não preciso tanto. Mas para as pessoas que estão na transição, que estão apegadas ainda daqueles sabores, hoje em dia é fácil porque já há muitas opções. Muitas opções, né? Sim. Então, realmente, eu acho que é questão de mais ou menos querer e tomar, né, a decisão e dizer, sim. Vou experimentar os produtos veganos e tal. Assim, eu digo, com a minha própria experiência, vale muito a pena. Né? Apesar de eu não ter virado vegano, eu admito isso publicamente, mas é muito válido experimentar a culinária vegana, é muito válida porque tem coisas extremamente saborosas e sabe, deliciosas e nutritivas. Então, nem falar que nenhum animal, né, sofreu por causa disso. Exato, então tem essa questão dessa filosofia de que você não precisa matar um animal, não, né? Ser um influenciador desse tipo de cultura alimentar, né? E você tem uma alimentação muito saudável e tal. Então, assim, eu sou pró ao veganismo, sim, apesar de eu não ser, eu admito, mas pelo menos eu respeito o veganismo e tenho uma vegana em casa, tenho um veganinho em casa. Já vamos chegar lá, do pequeno vegano. Mas eu acho que, assim, quem tá assistindo, e até pra mim, às vezes, né, eu escutando o que tu diz, como tu apoias e tudo, então, a pergunta é, então, o que é exatamente que te segura ainda tomar essa decisão, essa virada? A questão é mais pelo sabor do alimento, ok? Eu ainda... Eu não tive uma educação alimentar, né? Então, vamos dizer assim, tem determinadas coisas, por exemplo, eu lembro que quando eu era criança eu odiava leite e derivados de leite. Muito bem. E hoje em dia, né, não é hoje em dia, muitos anos depois eu comecei a gostar muito de queijo, que é um derivado de leite. Mas antigamente, quando eu era criança, eu não gostava. Então, assim, o que aconteceu nesse processo? Podem ter melhorado os produtos de laticínios e eu passei a gostar. Né? Pode ter sido isso, né? Porque eu nasci na década de 70
e os produtos não eram lá grandes coisas, apesar de ter uma coisa ou outra muito boa, né? Então, eu lembro, eu até criticava as pessoas, pô, todo mundo... eu era uma criança e falava assim, todo mundo fica tomando leite a vida inteira, e eu odiava leite. Na verdade, eu odeio leite, eu não gosto de leite em si, eu gosto dos derivados de leite, né? Sim, sim, sim. Então, assim, é um pouco estranho, porque eu tinha uma tendência a ser uma pessoa mais saudável no nível alimentar. Só que a educação que eu tive e o ambiente que eu estava não me dava essa oportunidade de ter uma alimentação diferente, né? Que não é o caso aqui. Eu estou sorrindo porque tu acho que você acertou, né, na chave o que acontece na nossa sociedade. E, assim, como ser humano, assim, eu sei que vai ter pessoas que vai dizer... Sim. Mas o ser humano por si só, ele não é carnívoro, né? Sim, não vamos não é. entrar nessa, mas pronto, é o fato. E muitas crianças, se você dá a escolha, ele nunca vai escolher carne, ele nunca vai escolher leite de vaca, porque não é natural, não é dele. E eles são, né, eles comem por instinto. Uhum. Então eles sabem escolher uma coisa que eles sentem que é mais adequado para eles. E como tu disse, eu não gostei leite de vaca, normal, não é bezerro, não é para te gostar, não é? E assim, e tem muitos, já tem vídeos e fatos que realmente as criancinhas, por si só, eles escolhem uma coisa, um brócolis, uma fruta, uma coisa que, né, e não vai pegar um pedaço de carne, sim, ou até os pais oferecer mostrar... e meio que obrigarem. Sim. E assim, eu já conheço também muitas pessoas que dizem assim, infelizmente, né, quando eu abordo esse assunto, então, por que não, né? Quando me dizem, gosto muito de ver suas comidas e tal, então entramos em uma conversa e as pessoas dizem, por causa da família eu ainda não sou, por causa de pressão da família, né? Ou até as pessoas dizem, eu até tentei, mas por pressão da família meio que não fui vegano. E eu acho isso realmente muito errado, né? Que Sim. a família, ou até os amigos não apoiam, né? E não é o nosso caso. O que eu diria para esse tipo de... para as pessoas no geral é que, assim, se você tem uma pessoa, um companheiro, um amigo ou alguém que está num processo, né, com relação ao veganismo, que a pessoa quer se transformar numa pessoa vegana, mesmo que você não seja capaz de acompanhar, o que eu digo para essas outras pessoas que não são capazes de acompanhar é, respeite a evolução dele, dessa outra pessoa que está disposta a mudar radicalmente seus hábitos alimentares. Respeite e apoie. Respeite e apoie, porque assim, ok, você tem o direito, sim, de não fazer o mesmo, mas você não tem o direito de criticar o outro por estar fazendo isso por ele próprio, sabe? Assim... Ok, então foi o que aconteceu no nosso relacionamento. É extremamente importante. Quando eu percebi o seu processo se iniciando nesse sentido, eu me coloquei como uma pessoa tipo, ok, eu não vou atrapalhar e vou incentivar, ok? Porque eu sabia que eu fui experimentando essas coisas, sabia que estava tendo dificuldade, mas eu falei, não, a minha posição ela tem que ser sólida, de uma forma que não vá te impedir do seu processo natural de evolutivo, sabe? Então esse é um recado que eu dou para as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que, cara, não impeça a pessoa de evoluir no veganismo, pelo contrário, estimule, mesmo que você sinta que não é capaz de seguir em frente com relação a isso, mas não atrapalhe, estimule, incentive, porque isso é bom para a sociedade. Isso ajuda o planeta. Por mais que você não consiga, o fato de você pelo menos apoiar já é alguma coisa que você está fazendo em prol do veganismo, né? É o que eu penso. E por outro lado, como você diz, né, que você tem que não atrapalhar e apoiar, também quero dizer que nós, veganos, também temos que
às vezes tem até uma fama um pouquinho negativa. Diz que veganos são muito chatos porque eles meio que imploram, né? Ou sempre faz a pressão. E eu acho que isto está também errado, né? Como nós já falamos, é respeitar o caminho de cada um. Sim. Então, em algumas discussões nossas que nós tivemos, né? Até você teve medo que se calhar até o nosso relacionamento vai acabar por causa disso. Teve um momento que eu pensei. Eu até disse, fique tranquilo, porque assim, eu acho que sim, tem que respeitar o caminho de cada um. Sim. E eu nunca vou te fazer uma pressão ou dizer, estás comendo ovo, poderias não, sabe? Fazer esse tipo dos comentários que isso atrapalha. Né? Sim, atrapalha o relacionamento mais, exatamente, do que ajuda. Então, sim, os comentários negativos, a crítica, é isso que eu acho que prejudica realmente o relacionamento. Né? E por isso eu acho importante nós também... Eu não gosto de dizer respeitar a escolha, mas eu vou dizer respeitar o caminho. Assim, a crítica, né, constante realmente não ajuda ninguém a virar vegano. Né? Então, por isso eu acho que nós veganos também temos que ter entendimento que cada um está seu ritmo, seu tempo para evoluir. Para evoluir, exatamente. E agora a minha pergunta. É difícil viver com vegano? Bom, eu posso dizer que não é. Não é por uma questão simples. O fato de ter uma pessoa que pensa para frente, para mim, é extremamente importante. Ok? Então, isso para mim, na verdade, é uma das características que me faz estar com você. Você sabe disso. Que são características que muitas pessoas... mulheres. Ficam... Ou homens também. Homens, mulheres, enfim. Ficam incomodados porque, enfim, você é uma pessoa de atitude e tal, né? Decidida, quando quer fazer uma coisa, você faz, enfim. É independente, não depende absolutamente de nada pra mim, né? Então, sabe, pra mim, o ato, né, de você ser assim já é importante, já é uma das características principais de eu estar com você. Então, para mim, o seu processo evolutivo é gratificante. Eu acho muito legal e eu fico muito feliz em saber que quando eu te conheci você era uma pessoa e agora você é outra pessoa. Você presenciou o caminho. Eu presenciei ali todo o seu processo, né? Sim. E que eu me posicionei, eu acho que eu fiz uma boa decisão, que é não atrapalhar. Né? Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, ok, tô aqui, mas eu não atrapalho. Sabe? Foi a minha posição com relação ao veganismo, principalmente. Sim. Porque, enfim, é um fator crucial e importante na vida das pessoas quando tomam uma decisão para esse lado. E ainda tem experimentado, né, algumas comidas gostosas veganas. Sim, eu experimento. Agora, assim, uma pergunta que talvez as pessoas tenham é o contrário. Será que é difícil conviver com não vegano? E assim, da minha experiência, a resposta seria depende. Para mim, não é por causa dos valores que nós já falamos, não é? Porque tu apoias, tu entendes que é valoroso, que é uma evolução, que é uma coisa positiva. Agora, se for, pelo menos no meu caso, se meu companheiro fosse aquele carnívoro que faz churrasco no final da semana, eu acho que não daria. Eu acho que realmente tem que ser muito evoluída para você, né, amar uma pessoa completamente independente do que ele faz, que para mim não faz muito sentido, porque nós chamamos por causa de alguns valores, né? Então, assim, no meu caso, eu acho que realmente eu não conseguiria conviver mesmo com um carnívoro. Agora, no nosso caso, não é difícil, não. Não é difícil. Acho que a gente... o fato da gente respeitar um ao outro, isso facilita muito o convívio, né? Exatamente. Então, sabe? Então, assim, eu vejo os resultados do veganismo na sua vida
e vejo o resultado também na vida desse garotão aqui. E, cara, pô, é excelente, é fantástico. Já que ele tá aqui, É. é uma das coisas mais importantes, né, que eu queria também abordar. Então, como que é ter os filhos num casal que não é, né, não é vegano ou não é não vegano, um é vegano, outro não é vegano. E no nosso caso, já antes dele nascer, nós já sabemos que, sim, o Qual nosso seria a filho decisão? vai ser vegano pelo menos 99%, né? Como falamos também. Nunca se sabe o que pode acontecer. A Sim, decisão é dele. a decisão é dele. Ele tá na rua, pode comer qualquer bolinho do aniversário do amiguinho. Tá tudo bem. Mas em casa, né? E que toda educação é vegano. E pronto, como que... Na tua posição, como que você achou? Porque eu sempre dizia, né? Meu filho vai ser vegano, ponto, acabou. Entendo uma coisa. Tem coisas que no relacionamento você precisa ceder. Certo. E eis uma coisa que ou eu cedia ou não ia mais ter relacionamento. A verdade é essa, entende? Então, mas não é por isso que eu tomei essa decisão, ok? Eu tô falando isso de uma forma meio cômica, Sim. porque sim, o relacionamento da gente não iria pra frente se eu me opusesse a essa questão, Sim. né? Mas eu não me opus, não foi porque eu não queria, não queria prejudicar o nosso relacionamento, não é por isso. Eu não me opus porque eu acredito na filosofia vegana. Eu acredito que isso é melhor para qualquer criança que nasça. Porque o fato de você educar da melhor forma possível uma criança, já desde quando nasce, em nível de alimentação e tudo mais, cara, se você tem essa oportunidade, por que não, sabe? Por que eu vou querer que ele tenha os mesmos vícios que eu tenho, vícios alimentares, que eu gosto da minha batatinha, gosto de chocolate, eu gosto da coxinha, eu gosto do peixinho, sabe? Por que ele não precisa ter esses mesmos vícios que eu, não precisa. Não chega a ser vício, ok? É que eu realmente gosto. Então, ele não precisa ter isso. Ele pode ter um outro caminho, um caminho diferente. E sim, eu acredito que esse é um caminho melhor do que o que eu fiz. Então, a decisão de eu aceitar que a alimentação precisa ser cuidada, né, do Duncan, precisa ser cuidada exclusivamente por você, é por causa da filosofia em si. Não é por causa do nosso relacionamento. Claro. Tal. Eu sei que iria dar problema, mas Sim. é mais por isso. A filosofia é muito mais importante. A forma como viver, a forma de viver de forma saudável é muito mais importante do que a minha opinião sobre comida. Sabe? É muito mais importante. Então esse foi o motivo principal de eu ceder para esse lado. Sim, nós já tocamos um pouquinho antes quando tu contou, né, que no início não gostavas de laticínios, mas isso que acontece que nossos pais, que é ainda da geração mais antiga, né, que o veganismo, vamos dizer assim, tá um boom, os últimos 10 anos, né, dos nossos pais, não teve esse conhecimento que nós temos agora, então eles nos educavam do jeito como eles foram educados. Sim. Uma das conversas com minha irmã, eu lembro que ela diz que a gente, por exemplo, a gente não gostava de carne, só que nossos pais, como dizer... Insistiam, né? Insistiam um bocado, treinavam, né? E isso é uma coisa tão não natural, mas depois... né, com o tempo, e fica um hábito que se calhar é assim que a gente né, come, mas no instinto da pessoa não é. E acho que, assim, no nosso caso, né, que nosso filho é criado como vegano, realmente tanto você quanto as pediatras e doutoras vê o resultado de um garoto saudável. E nós não vou entrar muito sobre esse assunto porque quem não ouviu tem um primeiro episódio que nós falamos sobre, né, com as outras mães como que é criar um filho vegano, mas sim, eu acho que é importante também que não atrapalhar,
né, na criação, num estilo de vida saudável para os nossos próprios filhos. Sim, sem dúvida. Então é isso. Bom, tem alguma coisa que você gostaria de adicionar? É só não atrapalhe as pessoas. Se você não é vegano, não atrapalhe as pessoas que são veganas ou que querem se tornar veganas. Não atrapalhar no sentido de isso não dá certo, ou isso não é legal, isso é bobagem, ou qualquer coisa assim. Não falem isso, sabe? Porque é uma falta de respeito com as pessoas que buscam a sua própria evolução no sentido alimentar, ok? É importante respeitar cada pessoa que faz a sua escolha para uma alimentação mais saudável, né? E os veganos em si, eu diria, olha, sigam em frente independente daqueles que não concordam com vocês, porque por mais que eu não seja vegano, eu acho que é um caminho muito brilhante você abdicar de determinados hábitos alimentares para poder se tornar um vegano, porque eu sei que é um grande sacrifício fazer uma mudança tão radical em nível alimentar e vocês conseguirem chegar a isso. E quem já está nisso, né? Ou quem vai começar, ou qualquer um, parabéns a vocês que conseguem, parabéns mesmo, né? E sigam em frente, ok? Não desistam. Não desistam por pressão dos outros, né? Sim, eu acho que abordamos os principais questões e muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Espero que foi interessante e até a próxima.